Reforço para Fernando Diniz no CT Moacir Barbosa. Thiago Mendes só falta assinar com o Cruz Maltino e reforço direto do Chile, zagueiro chegando na nossa colina histórica. Um boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado para você, amigo vascaíno, fechar essa sua terça-feira com as últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo, antes de trazer a vocês essas e muitas outras informações sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá, amigo? 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, né, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela, e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a ajuda do nosso canal, tá, amigo? Então, vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua inscrição, o seu like, o seu joinha é de suma importância para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? A falar logo de Vasco da Gama. E vou falar muito aqui sobre essa tarde de terça-feira, dia 1º de julho, no CT Moacir Barbosa, tá? A começar, primeiramente, sobre uma baita informação relacionada à mudança estrutural do CT Moacir Barbosa. Há alguns dias atrás, eu até trouxe aqui a vocês no canal uma informação dada pelos parceiros do canal Na Torcida Vascaínos, com relação às melhorias que já haviam acontecido no CT Moacir Barbosa, né? O elenco do Vasco se representou na segunda-feira passada, do dia 23 de junho, né? No caso, melhor dizendo, segunda-feira retrasada. E já neste momento de reapresentação, os atletas eles tiveram um choque com algumas mudanças que aconteceram no CT Moacir Barbosa. Nenhuma mudança assim extraordinária que foi necessário passar por uma obra de fato. Entretanto, pequenas melhorias para mudar o visual do CT Moacir Barbosa, a exemplo com relação, por exemplo, a um chamado novo espaço Gatorade, um espaço em que os atletas têm uma área de convivência melhor, assim, mais pensada até nos moldes, comparação com o futebol europeu, que hoje já acontece nos grandes CTs da Europa. O Vasco fez a questão de, junto, é claro, do trabalho da diretoria com o departamento de futebol, em trazer essa ideia aqui para o CT Moacir Barbosa, e hoje há esse centro de convivência, essa área de convivência, esse chamado espaço Gatorade dentro do CT Moacir Barbosa. Além disso também, amigo torcedor vascaíno, as áreas de hidratação, né, os chamados bebedouros, as áreas de recuperação, de convivência, tudo isso foi modernizado durante esse período de férias que o elenco teve de 10 dias sem ir ao CT Moacir Barbosa. Tudo isso completamente pronto para uso. No estacionamento, por exemplo, né, foi-se instalado lonas tensionadas, oferecendo aí um maior conforto e também proteção para os veículos da comissão técnica, do staff, dos atletas, da diretoria. Então, melhorias acontecendo no CT Moacir Barbosa. Essas mais rápidas, outras demandaram de obras, né? E por isso automaticamente não se dá para entregar num período de 10 dias. Mas a expectativa é que breve seja entregue. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, através, né, de uma imagem aí colocada à imprensa pelo canal Atenção Vascaínos, essa é a chamada área molhada do CT Moacir Barbosa, a área que nesse momento está na fase final de conclusão, tá? É uma das principais áreas que a diretoria do Vasco fez questão de entregar para o elenco nesta temporada de 2025. É um espaço destinado à piscina e hidromassagem. Informações é que teremos 10 piscinas de hidromassagem pequenas, né, para a recuperação dos atletas, e além disso uma grande piscina, uma piscina grande também para todos os jogadores após o término do treino.
irem para essa piscina, fazer a chamada recuperação pós-treino, pós-jogo, para que os atletas possam também ter uma melhora significativa na parte física. Então é de fato uma imagem bem legal, cara. Imagem que mostra assim que hoje, independente das críticas, independente dos erros que a atual gestão sem dúvida nenhuma, já cometeu, é uma gestão que pensa no Vasco da Gama e quer entregar para o Vasco e principalmente para esse elenco uma estrutura melhor. Então, uma informação muito legal, reformas, melhorias estão acontecendo no CT Moacir Barbosa e essa área molhada já está saindo do papel. Boa notícia? Deixa aí, amigo torcedor vascaíno, é claro, né, a sua opinião. E falando em CT Moacir Barbosa, hoje, dia 1º de julho, tivemos o Felipe Coutinho treinando no elenco sem contrato, porque ele hoje não é mais jogador do Vasco, seus direitos econômicos estão completamente ligados, né, ao Aston Villa. Tivemos, porém, um jogador treinando no Vasco e com contrato novamente ligado ao nosso gigante da colina, como está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o lateral esquerdo Leandrinho. Leandrinho se reapresentou hoje, dia 1º de julho, no CT Moacir Barbosa. Leandrinho estava emprestado ao Al-Shabaab durante esses 6 primeiros meses de 2025, Leandrinho não fez sequer uma partida com a camisa do Vasco durante esta temporada e pelo fato do seu contrato ter se encerrado ontem com o Al-Shabaab de empréstimo, hoje ele se reapresentou ao grupo e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Inclusive nas imagens da Vasco TV mostram Fernando Diniz e Leandrinho apertando as mãos, né, ambos tendo esse primeiro momento conseguindo se conhecer. Leandrinho, que é um cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, um jogador que iniciou profissionalmente no ano passado sob o comando do técnico Rafael Paiva, iniciou muito bem, inclusive, a temporada de 2024, fazendo a sua estreia e desde o primeiro momento já conquistando aí de fato a vaga no time, não titular, mas sempre tendo uma minutagem. Fechou o ano passado com 23 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. Um lateral muito ofensivo, atleta que inclusive é da mesma geração do lateral direito Wesley do Flamengo. Ambos eles durante toda a base fizeram confrontos aí bem pegados, né? Porque o Leandrinho joga pelo lado esquerdo e o Wesley joga pelo lado direito. Então quando Vasco e Flamengo se enfrentavam nas partidas, era Leandrinho contra Wesley no mesmo lado do campo, né? Dois jogadores muito ofensivos, então havia esse sempre embate nas laterais, onde Leandrinho e Wesley estavam presentes no Clássico dos Milhões nas categorias de base. A expectativa é que esse confronto logo venha a ser visto também novamente no profissional, tá? Porque o técnico Fernando Diniz tem hoje o Leandrinho à sua disposição, diferente, por exemplo, como foi com o Carlos Eduardo, em que o Cuiabá rescindiu seu contrato de empréstimo e ele volta ao nosso Cruz Maltino para se reapresentar, mas o Vasco logo em seguida o empresta novamente, né, mostrando que não iria contar com o jogador hoje pelo fato do Leandrinho ter se reapresentado, por aquilo que nós da imprensa já conhecemos do Vasco da Gama, né, divulgando as imagens do Leandrinho, mostrando esse contato entre Leandrinho e Fernando Diniz nas imagens da Vasco TV. Tudo indica que de fato o Leandrinho vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Se o Vasco não quisesse ter o Leandrinho à disposição do Diniz, pode ter a certeza que ele nem sequer iria aparecer nas imagens da Vasco TV que foram divulgadas, né, nessa tarde de terça-feira. Então agora, com o Leandrinho, o Vasco terá terá 3 laterais, além do próprio Leandrinho, à disposição do técnico Fernando Diniz. O titular Lucas Piton, o reserva imediato Vitor Luiz, além, é claro, do Riquelme, e agora também com o Leandrinho. Você, amigo vascaíno, deixa aí, vamos fazer o seguinte nos comentários, um top 4. Dentre esses 4 nomes, Piton, eu vou fazer o meu e vou colocar aqui embaixo, mas desde já eu vou falar. Piton, Vitor Luiz, Riquelme e Leandrinho, para você, quem são aqueles atletas que o Fernando Diniz, numa ordem crescente, né, deveria contar mais? Eu acho que o Piton é o titular, querendo ou não querendo, por aquilo que entrega absoluto hoje do Fernando Diniz, mas eu, ao meu ver, abaixo do Piton já colocaria o Leandrinho, com possibilidade até de ganhar a vaga de titular, porque é muita bola esse moleque. Abaixo do Leandrinho, por incrível que pareça, eu colocaria o Riquelme, que eu não tenho dúvida que o Riquelme vai ser muito bem utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O Vitor Luiz também é um bom lateral, então o Vasco hoje está muito bem servido de laterais e com expectativa ainda de algum desses jogadores, ou o Leandrinho ou o Riquelme, acabar aparecendo ali no setor ofensivo, porque são dois laterais, com essa característica de chegar ao último terço, atacar, né, a linha defensiva do adversário, 2 laterais com um poder ofensivo bem grande, algo que inclusive é o que chama mais a característica dentre
os jogadores. E prosseguindo com o vídeo, antes, porém, deixe nos comentários se você acha que o Fernando Diniz deveria utilizar o lateral esquerdo Leandrinho, né? Reforço aí no CT Moacir Barbosa, querendo ou não querendo, é o primeiro reforço que o técnico Fernando Diniz tem de novidade para o restante da temporada. Quero falar com vocês sobre um nome que a imprensa chilena, nesta terça-feira, praticamente confirmou que está a caminho do Vasco da Gama, tá? Que é o nome de Alan Saldívia. Alan Saldívia é um jogador uruguaio de 23 anos de idade, zagueiro, que iniciou a sua carreira no Defensor Sporting do Uruguai, passou pelo Torque e está desde 2022, quando ainda tinha, né, apenas 20 anos de idade, no Colo-Colo. Ele chegou ainda muito jovem ao clube chileno, saiu do Uruguai muito jovem também, nem sequer estreou no futebol profissional do Uruguai, ele veio ainda na base para o Colo-Colo. E desde 2023 ele é uma peça indispensável, né, para o Colo-Colo. Qual é a grande situação então? Porque estamos falando de um Colo-Colo que frequentemente, anualmente, aparece na Copa Conmebol Libertadores. Estamos falando de um jogador que em 3 temporadas, né, no Colo-Colo já conquistou uma Liga Chilena, uma Taça do Chile, uma Supercopa do Chile, ou seja, conquistou títulos no Colo-Colo. Número 4 do clube chileno, titular absoluto. Por que o Vasco vai contratar esse jogador? Porque o Vasco tem pretensões de contratar esse jogador. O Vasco hoje entende que é necessário buscar oportunidades de mercado. Hoje o Vasco tem como diretor executivo Admar Lopes, que é um conhecedor do mercado do futebol sul-americano. E esse nome com toda certeza foi mapeado sim por esse novo diretor executivo. E qual é a informação, amigo torcedor vascaíno? Alan Saldívia, ele é um atleta que tem uma multa rescisória muito baixa com o Colo-Colo. Informações é que hoje a multa rescisória de Alan Saldívia é de $1 milhão, algo em torno de 6 milhões de reais, valor muito abaixo da média do mercado. E o Vasco, sabendo disso, se interessou por essa grande oportunidade de mercado, zagueiro jovem com potencial absurdo, destaque hoje do futebol chileno, e teve por interesse trazer ao elenco Cruz Maltino. Entretanto, hoje a grande dificuldade é a questão do Colo-Colo e do jogador. Por quê? O Colo-Colo, sabendo disso, hoje negocia também, né, com Alan Saldívia uma valorização salarial para aumentar o valor da multa rescisória e conseguir ganhar mais do que 6 milhões de reais com essa venda. Então, é um entrave muito grande hoje nessa situação, mas neste momento a imprensa chilena não dá como certa, não crava, mas deixa muito bem claro que a situação entre Alan Saldívia e Vasco da Gama está cada vez mais perto de ter um desfecho positivo. Inclusive, hoje a imprensa chilena diz assim, olha, abre aspas, Alan Saldívia está muito perto de deixar o Colo-Colo, seu destino será o Vasco da Gama. A negociação estaria próxima de 3 milhões de dólares, no caso, o que hoje o Colo-Colo pede, algo em torno de 3 milhões de dólares pela porcentagem do seu passe. Então essa é a situação de Alan Saldívia, amigo torcedor vascaíno. É claro, a gente vai ficar de olho, vai ficar ligado, mas é um zagueiro que interessa, um nome que o Vasco da Gama hoje negocia e, de acordo com a imprensa chilena, se aproxima do Cruz Maltino. Uma grande surpresa, porque hoje, olhando para o sistema defensivo do Vasco, há algumas peças bem interessantes e talvez, né, para o torcedor vascaíno, a defesa fosse o último setor que o Vasco da Gama gostaria de reforçar nesta janela. Você acha que o Vasco precisa reforçar a sua zaga? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com você este Boa Noite Gigante, né, amigo torcedor vascaíno, quero falar com vocês com relação a Thiago Mendes, porque se confirma neste Boa Noite Gigante eu trago a vocês. Vasco e Thiago Mendes estão nos últimos detalhes antes do anúncio oficial, tá, amigo? Realmente, Thiago Mendes hoje encaminha-se para ser o primeiro reforço do Vasco da Gama desta janela de transferências. Thiago Mendes, jogador de 33 anos de idade, atleta que vinha convivendo com algumas lesões e ficou 120 dias longe dos gramados no futebol do Catar, mas um jogador com passagem brilhante, principalmente no futebol francês, que hoje é de uma posição em que o técnico Fernando Diniz entende que há uma necessidade de contratação e por estar livre no mercado, né, após esse contrato com o clube Al Rayyan do Catar, o Vasco entendeu como uma grande oportunidade de mercado. Hoje, com relação à questão de valores, Vasco e Thiago Mendes já se alinharam, tá? A expectativa é que o volante receba no Vasco um salário próximo à casa de R$1 milhão. Hoje, entretanto,
entanto, o grande entrave das negociações é o tempo de contrato. Thiago Mendes quer um contrato até o final de 2027, 2 anos e meio, já o Vasco pede ao jogador e tenta negociar com ele um contrato de 1 ano e meio até o final do ano que vem. Fora isso, fora a questão do tempo de contrato, já está tudo certo, tudo alinhado para que Thiago Mendes se torne o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2025. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários, mas a grande realidade é essa. Só falta assinar o contrato para Thiago Mendes ser o mais novo reforço do nosso Cruz Maltino. Bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários, né, amigo? Um boa noite gigante que chegou para você bastante agitado, bastante movimentado nessa tarde aí nessa noite, de terça-feira. E é claro, eu, amigo vascaíno, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e eu conto muito com a sua ajuda. Fechou? Vamos que vamos, então curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!